Eu fui fundador do PDT aqui na região, participei da campanha do Brizola no Rio, eu ia muito ao Rio nessa época para participar da campanha. Depois a vida me fez eu me afastar do PDT. Eu espero que a gente até discuta isso, não para discutir o meu caso, mas para discutir talvez as razões pelas quais eu saí do PDT. Se eu estava certo ou estava errado, não sei. Bem, essa reunião daqui, eu gostaria... Ontem eu procurei alinhar algumas questões que eu acho que são importantes serem colocadas aqui. E eu não quero me cingir apenas às questões políticas, eu quero falar também um pouco de umas questões mais gerais do ponto de vista econômico, do mundo e do Brasil. E queria chegar, então, depois às questões políticas, topicamente, porque o tempo é escasso, e dizer algumas coisas em relação ao PDT. Então, cenário mundial, cenário nacional, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, e chegamos ao PDT. É mais ou menos isso que eu vou tentar colocar nos 10 minutos que me cabe. Bom, eu não preciso acentuar muito o que está se passando no cenário mundial. A gente sabe perfeitamente a crise que os Estados Unidos está vivendo, que não está conseguindo superar, grandes problemas de desemprego, problemas de crescimento do país, o país está amarrado. Tudo bem? Tudo bem? Não parei. Bom, só então... para saudar aqui o nosso Mauro Santayana, né, que acaba de chegar. Mauro Santayana além de jornalista, ele, para nós, velhos jornalistas, e eu acho que para grande parte da intelectualidade brasileira, ele é, além de jornalista, ele é pensador, é o nosso filósofo. Ok, desculpa aí, Ronaldo. Não, já vai. Bom, então deixa eu continuar aqui rapidamente. Então nós sabemos como está a situação mundial. A crise dos Estados Unidos, a incapacidade que os Estados Unidos está tendo e das políticas tentadas pelo presidente de lá de superar as dificuldades. O crescimento dos Estados Unidos deverá se colocar abaixo de 2% este ano, em torno de 1 e pouco por cento. Há um problema de desemprego, uma série de questões que os Estados Unidos está enfrentando com maiores dificuldades de superação. E isso, evidentemente, arrasta e cria também problemas nos diversos países que estão afeitos à esfera dos Estados Unidos. Temos também a crise europeia, que já está jogando países numa situação falimentar. Temos a Grécia, sabemos como está a Espanha. Ontem, por exemplo, eu vi na televisão uma coisa absurda. Um banco espanhol incentivando os jovens a investirem. Olha, hoje o desemprego entre os jovens na Espanha é superior a 50%. Então, tentando que os jovens invistam numa carteira de investimentos do banco, desesperado, e como prêmio adicional estão dando uma toalha com a figura do Homem-Aranha. Isso foi mostrado, e os caras estão fazendo isso, o que mostra uma situação de absoluto desespero. Ontem também eu vi uma consultora na coisa, eu estou apenas repassando para vocês, informando que
é favas contadas que a Grécia vai sair do campo do euro. O que vai significar e isso, se bater na Espanha, vai ser um efeito dominó brutal. Então, a Europa está numa crise que não há perspectiva de saída. Então, Estados Unidos, Europa, e agora eu queria apenas falar uma coisa sobre a China. E é importante que se fale sobre a China, porque a China é o grande parceiro comercial do Brasil. A China está com uma política clara, evidente, consciente, de desaceleração da economia dela. Por uma série de razões. Por uma série de razões. Inclusive, eles estão mudando a política dele, que é uma política de investimento, para uma política de consumo interno. Eles têm um mercado interno enorme, então, para eles deixarem de vender caneca para o Brasil, eles vendem para dentro e conseguem sobreviver. Então, a China está com um processo inevitável, consciente, programado, de desaceleração da economia. Aí chegamos num cenário brasileiro. Diante desses três grandes cenários que eu estou vendo, eu vejo no Brasil profundas nuvens sombrias no horizonte. Por uma razão muito simples. Principalmente no governo Lula, e eu não vou dizer que só foi por isso, mas isto foi fundamental, foi a base. O país avançou, apresentou índices de melhoria de renda da população, etc., etc., fundado numa conjuntura internacional extremamente favorável, completamente diferente da atual. Completamente. A conjuntura que fez uma queda de renda, não sei o quê, que isso esporadicamente ocorre na economia brasileira, ocorreu no tempo do milagre brasileiro, no tempo da ditadura, houve uma mudança. Houve, no período do plano cruzado do Sarney, uma alteração, e houve agora. O problema é saber, nós sabemos, não é dizer que houve uma melhoria da renda da população. O problema é saber se isso é duradouro. Esta, para mim, é a questão essencial. Porque se conjunturalmente haver melhoria, já houve em outras ocasiões, e não foram duradouras. Então, estamos vivendo uma conjuntura desfavorável. As políticas que nós estamos vendo aí são todas elas pontuais, baseadas no consumo, tentando criar no mercado interno aquilo que a China está pensando em fazer, ou já está começando a fazer lá, criando aqui. Mas o que nós vimos até agora, e os indicadores são alarmantes nesse ponto, é um nível brutal de endividamento da população, que não tem mais como se endividar. Não tem mais como se endividar. Às vezes eu chego a pensar que não houve distribuição de renda. No Brasil, o que houve foi uma grande distribuição de crédito. E esse crédito mascarou todas as situações. Pessoas com crédito baixo. Eu me lembro, eu estava num programa com o Beto falando da empregada dela que comprou um carro, não foi? Igual do Beto. Vai pagar? Vai conseguir manter? Eu estava falando com o Beto isso, porque eu contei para ele que uma faxineira minha recebeu um cartão do Bradesco, dando R$2.000 para ela gastar. Ela é faxineira da minha casa. O banco deu para ela. Claro, essa mulher está perdida, porque, inclusive, eu disse, picota isso. Ela não picotou, porque disse, o banco me deu. Para ela, o banco deu, então ela gastou. Agora, eu não quero nem saber como é que está. Bom, então essas medidas recentes
tem outros agravantes. Os pátios das montadoras estão atulhadas de carro, que já há algum tempo tinha caído à venda. Então, os efeitos desse programa que foi lançado agora não vai se mostrar a curto prazo nem a médio prazo, porque a primeira coisa que as montadoras vão querer é desovar o estoque que está parado. Isso não vai aumentar a produção. Pode ser que no futuro venha isso, mas é preciso, eles vão querer limpar primeiro os pátios. Falei aqui da China e quero ressaltar. Nós temos uma profunda dependência da China. Nós vivemos dependentes da China. Eu morava no prédio, no Rio de Janeiro, e eu era menino, mas conhecia eles, onde tinha aquela delegação chinesa, em 64, que os caras invadiram o prédio, cercaram o prédio. Lá no meu prédio tinha muito subversivo, sabe? Era um prédio cheio de subversivos. Lá morou Agildo Barata, tinha vários dirigentes de Partido Comunista que moravam lá, tinha uma biógrafa do Julião Leda Barreto, uma jornalista, que escreveu um livro sobre o Julião, ela morava lá. Era um edifício, foi cercado, mas eles só pegaram os chineses. Hoje nós adoramos os chineses, não é? Quer dizer, não há quem não adore os chineses. Então nós temos essa dependência da China. Os preços da matéria, que é o processo de desenvolvimento. O professor Álvaro Vieira Pinto, não sei se vocês já ouviram falar nele, que era um dos grandes figuras do ISEB, talvez o único filósofo que nós, brasileiros, criamos, era o professor Álvaro Vieira Pinto. Ele tem um livro que saiu recentemente, que ele foi caçado, foi preso, foi considerado morto, ele tinha uma pensão de a viúva dele, era a mulher dele, ia ele no banco com a mulher buscar a pensão de viúva da mulher, porque o governo baixou um decreto que estava morto, o Álvaro Vieira Pinto. Aí o Álvaro Vieira Pinto dedicou-se a escrever. Depois que ele morreu, se descobriu livros prontos, arrumadinhos, e tal, e um deles foi Sociologia nos Países Subdesenvolvidos. E ele chama a atenção para que uma tática, hoje, que existe, e que os jornalistas, de um modo geral, os presentes aqui, me desculpem, caem, é usar termos que mascaram a realidade. Por exemplo, commodity. Você imagina, o Brasil é um exportador de commodity, maravilha. Mas commodity é o pau-brasil, que nós exportávamos no tempo da colônia. É o minério de ferro bruto, é matéria-prima. Mas nós exportamos commodity. Então, quando fala isso na televisão, parece que nós estamos exportando uma alta tecnologia, né? Mas não. Então, o Álvaro Vieira Pinto chamou a atenção para essas coisas. É aquilo. Brasil, país em vias de desenvolvimento, país emergente, quando, na verdade, o Álvaro Vieira Pinto diz assim, por que não usa mais a palavra subdesenvolvido? Mas, e as nossas commodities, elas, 6 produtos representam 78% das exportações brasileiras. 6. Dos quais 75% desses produtos são matérias-primas. Eu estou chamando a atenção disso para mostrar a fragilidade sobre a qual nós pisamos em cima disso que nós chamamos de desenvolvimento sustentável, emergente, que o Brasil passa. Diante de uma crise mundial, está lá nos Estados Unidos, está lá na China, está lá na Europa, nós aqui estamos criando crédito para o pessoal comprar carro e não conseguir pagar. Bem,
Nós sabemos que está havendo um processo grave há muito tempo de desindustrialização. Setores inteiros pararam de produzir, como brinquedos, e vários outros setores, calçados, estão dizendo a coisa, tecidos, têxteis, de modo geral, nós estamos, indústrias inteiras estão parando de funcionar, porque não conseguem fazer a contrapartida à nossa venda de soja, minério de ferro, das nossas commodities para a China, implica em a gente trazer tecido. Fecha as indústrias. Bem, então, no último ano, considerado maio a maio, a atividade industrial em São Paulo caiu 6%. Agora, em abril, caiu 0,3%. E este ano já caiu 2,2%. A atividade industrial. Então, nós estamos diante de uma situação muito melindrosa, muito melindrada, muito em coisa. O PIB brasileiro, que o ano passado foi chamado de PIBinho, porque foi a pior coisa, aconteceu 2,7%, esta semana teve uma estimativa de que, na verdade, ele vai ser menor que 2,7%, o deste ano. Bem, estou dando esse quadro, que me parece que é um quadro de referência. Aí vamos no momento político brasileiro, que eu vou ser o mais rápido possível. Eu acho que o mais grave problema que nós temos é o seguinte: o Brasil hoje não tem partido político. Tem siglas que se dizem partido político. Quando acabou a ditadura e nós éramos contra a continuação do PMDB, era a nossa ideia, aquilo que defendíamos, que era a hora, a união dentro do MDB era válida na luta contra a ditadura. Posteriormente, na nossa opinião, era a hora de cada segmento social, sob a forma de partido, criar essa sua identidade. Então, deveríamos ter um partido trabalhista, um partido comunista, um partido tal, até de direita. Mas essa identificação ideológica era fundamental, até para construir a democracia. A democracia se forma em cima disso. E sobre isso nós lutamos. Hoje, nós temos os partidos descaracterizados. Aquelas identidades desapareceram. Afora um problema que podem dizer o que quiser, mas eu continuo achando que é fundamental, a falta de grandes líderes. Isso é uma paga da ditadura, porque toda uma geração de jovens, e eu fui estudante na época da ditadura, sei disso, de quantos jovens não conseguiram entrar na política por uma série de impedimentos. Os jovens que entraram eram filhos de políticos, netos de políticos, de modo geral. Está aí Aécio, Magalhães Pinto, neto, e Magalhães Dias, filho, os filhos do Renan, e vai por aí afora que estão aí. O Lobão, filho, nem preciso falar. Porra, não preciso falar. O PT, como o PDT, eles tiveram um problema sério. O PT, nós tivemos uma liderança muito forte. E essa liderança muito forte, de certa maneira, obstou o surgimento dentro do PDT de lideranças novas que fossem. Não estou criticando o Brizola, não. Para mim, eu sou uma viúva do Brizola, o Hélio sabe disso. Quem me conhece sabe que eu sou uma viúva do Brizola. Acho que a política brasileira acabou quando o Brizola morreu. Boa essa. Bom, apenas falar uma coisinha sobre o PDT.
O PDT, evidentemente, como todo partido brasileiro, se descaracterizou. Eu acho que foi um grande erro, e é um grande erro, uma coisa que me envergonhou, ver a luta de um deputado que tem um nome de honra, lutar para ser ministro. Eu acho que foi uma coisa lamentável. Todo dia eu recebo no meu alerta do Google, está lá, Leonel Brizola. Então, toda vez que aparece a palavra Brizola, aparece lá. Então, eu recebia vários assim. Brizola vai ser ministro, Brizola foi ser chamado, Brizola vai... Eu não sei se o avô gostaria de ver isso. Eu não sei. Então, houve uma descaracterização. O PDT, não estou dizendo para ser oposição, não estou querendo igualar a PDT, a DEM, nem PSDB, mas com a sua identidade. Houve um abandono de suas prioridades, e eu vou dizer aqui para vocês, apenas a título de exemplo, uma coisa. Quando no Rio de Janeiro se combatia os CIEPs, uma das grandes acusações que se fazia CIEP, inclusive do Lula, eu vi o Lula falar: pobre não precisa estudar em colégio em hotel de 5 estrelas. Para o Lula, tinha que estudar debaixo da árvore. Pobre tem que estudar debaixo da árvore. Não pode ter um colégio decente, não. Mas isso é outra discussão. Lá no Rio, todo mundo combatia isso, PDT. Combatia os CIEPs. Recentemente, eu li um discurso do nosso senador daqui do Distrito Federal, Cristóvão, falando do projeto dele e tal, e disse assim, numa hora, o CIEP foi um mero projeto arquitetônico. Eu mandei um e-mail para o Cristóvão, dizendo o seguinte, que eu achava estranho, porque uma vez eu jantei, nós fomos do governo, né? Eu fui jantar na casa dele, do Cristóvão, lá em Águas Claras, ele era governador, e estava lá o Brizola, o Cristóvão falou tão bem do CIEP para o Brizola, que eu disse para ele: olha, rapaz, você mudou muito no e-mail. E não é possível. Eu não vejo o PDT mais falar em educação, a nossa prioridade máxima. Eu vejo a direita falar da necessidade da educação, mas não vejo. Eu, outro dia, estava vendo um político de direita falando da educação de tempo integral e o PDT. Bom, é isso.